A delegação do Internacional já está aqui em Florianópolis, onde o Inter enfrenta a equipe do Maracanã nesta quinta-feira pelo segundo jogo da primeira fase, que o Inter participa dentro da Copa do Brasil. A delegação está completa, sem desfalques e preservações para esta partida decisiva. O que é um mistério ainda é a escalação que será colocada em campo pelo técnico Roger Machado. Existe a possibilidade de ele desmanchar o esquema com 3 volantes e apresentar uma novidade tática ofensiva para esta partida contra a equipe cearense. A gente fala sobre a repercussão da novela Alan Patrick, que tem assédio e sondagem de 2 clubes da Major League Soccer, em meio a uma negociação para a sua renovação contratual. O empresário do jogador, André Cury, esteve na concentração do Internacional, o que também esquenta toda esta situação de renovação do jogador. A gente fala também a respeito de uma contratação para a lateral direita. Alan Benítez, 31 anos de idade, paraguaio do Cerro Porteño, estaria com um pré-contrato assinado com o Internacional. Informação que a direção do Inter não confirma. E a declaração do técnico do Maracanã, que prometeu que com a bola o time cearense vai atacar. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 21 de maio de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla neste vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. A gente começa falando sobre a chegada colorada aqui em Florianópolis. A lista de relacionados já apresentou uma novidade importante, que é nenhum desfalque. Os jogadores que estão à disposição do técnico Roger Machado viajaram para Florianópolis. Ninguém foi preservado, ninguém ficou descansando. Um indicativo, um gesto de Roger Machado que indica uma prioridade para este jogo, uma atenção especial para este jogo e a possibilidade até do Inter ir com força máxima. Alguns jogadores podem ser preservados. Isso vai depender da análise física feita pela comissão técnica, mas a tendência é até que não. Existe, entretanto, uma grande possibilidade de Roger Machado desmanchar o esquema com 3 volantes, de Fernando, Bruno Henrique e Thiago Maia jogando juntos. Desta forma, Gustavo Prado poderia ganhar uma vaga entre os titulares, tendo o Inter Wesley de um lado, Gustavo Prado do outro e o Alan Patrick centralizado com o Ricardo Matias na frente. Um provável time do Inter, e é bem difícil arriscar isso, tá? Teria Antony, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabei. Fernando, Bruno Henrique, Alan Patrick, Prado, Wesley e Ricardo Matias, um provável Inter para encarar a equipe do Maracanã, tá? De novidades na lista dos relacionados, jogadores jovens, Gabriel Carvalho e Raikkonen, que vieram com a delegação para Florianópolis. Raikkonen, de 16 anos de idade, jogadores que ficam à disposição do técnico Roger Machado para a partida no estádio Orlando Scarpelli, que tem a previsão de estar lotado pela comunidade colorada, que se movimenta bastante aqui na capital catarinense, tá? A chegada colorada aqui em Florianópolis teve, obviamente, a presença de algumas dezenas de torcedores. Muitos jogadores foram assediados pela torcida, tiraram fotos, houve uma reciprocidade interessante para os torcedores que estiveram aqui no hotel para acompanhar a chegada da delegação. E o mais assediado foi Ricardo Matias, o garoto de 18 anos de idade que marcou 2 gols nos últimos 2 jogos do Internacional, tirou foto, deu autógrafo, foi bastante solicitado pelos torcedores presentes aqui na porta do hotel, tá? Ainda sobre o jogo, tem uma declaração muito interessante dada pelo Júnior Cearense, que é o técnico do Maracanã. Ele, em conversa com o Felipe Duarte, nosso colega da Rádio Gaúcha, do Jornal Zero Hora, disse que a ideia do Maracanã, obviamente, é marcar, anular os espaços do Internacional, mas quando tem a bola, o Maracanã vai propor o jogo. E isto por uma motivação simples. O Maracanã está atrás no placar. O Maracanã perdeu por 1-0 no estádio Beira-Rio. E para se classificar precisa fazer um gol pelo menos, para levar a disputa para os pênaltis. Então não cabe ao Maracanã um empate. O Maracanã começa perdendo o jogo. Então quando tiver a bola, cara, eles vão tentar jogar. Eles vão propor, o que até pode ser uma possibilidade para o Internacional ter um pouco mais de espaço na partida. Mas foi uma promessa feita pelo técnico do Maracanã, que já está aqui em Santa Catarina e vendeu, né, o mando de campo para este jogo para uma produtora que vai vender os ingressos para a torcida do Internacional e a partir disso ter um lucro. A expectativa, repito, é de 19 mil torcedores no estádio Orlando Scarpelli.
A grande informação do dia e o grande fato do dia colorado envolve Alan Patrick e toda a repercussão que existe em cima da possibilidade de saída do jogador para o futebol norte-americano. Sondagens acontecem em cima do atleta, vindas da Major League Soccer. São 2 clubes que apresentaram essas sondagens, o Chicago Fire e também o FC Dallas, tá? Tudo isso em meio a uma conversa para a renovação contratual do jogador. O staff do Alan Patrick está apressando esse processo de renovação contratual com pedido, obviamente, de aumento salarial para o Alan Patrick, que já é um dos jogadores que mais ganha no elenco, tá? E dentro deste processo, o empresário do Alan Patrick, que é o André Cury, ele esteve na delegação do na concentração do Internacional. Conversou rapidamente com a imprensa, disse que não está aqui em função do jogo, em função do Alan Patrick, estava apenas na cidade e veio conversar com seus jogadores, visitar a direção, ele tem um bom acesso com a direção do Inter, mas eu dei detalhes a respeito de todo esse processo e o motivo, e existe um motivo para que o staff do Alan Patrick queira acelerar o processo de renovação. Tudo isso nos vídeos que eu gravei na tarde desta segunda-feira, é só conferir aqui no canal, tá? Por último, uma última informação que surgiu no ambiente colorado e que repercute bastante ela veio através do pessoal do Globoesporte.com. O Gabriel Girardon, por exemplo, que é setorista de Inter em Porto Alegre do GE, informa que o Inter está acertando a contratação de Alan Benítez, lateral direito de 31 anos de idade, que joga pelo Cerro Porteño, lateral direito paraguaio. De acordo com o GE, o Inter teria inclusive assinado um pré-contrato com o jogador, que tem o seu contrato se encerrando com o clube paraguaio agora, na metade da temporada. Ele havia sido um jogador já sondado pelo Internacional em outro momento e que, de acordo com o GE, agora estaria com um pré-contrato assinado para reforçar o Inter no segundo semestre. O que a gente conversa dos bastidores do Internacional, a gente ouve negativas. A direção do Inter nega que exista um pré-contrato com o jogador, mas é uma informação que pegou muita gente de surpresa. O que a gente sabe é que o Natan, lateral direito, que hoje é reserva do Brian Aguirre, não deve ficar e tem o seu contrato se encerrando na metade deste ano. Então, o Inter deverá procurar um lateral direito no mercado. Poderá ser o Alan Benítez. Uma informação importante que vem do GE. Repórteres que têm credibilidade, mas que eu preciso dizer aqui, que eu não tenho nada sobre isso. Que eu conversei com a direção do Inter, os dirigentes negaram que exista esta possibilidade de contratação e este pré-contrato assinado com o jogador. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds para esta quinta-feira entre Maracanã e Internacional pela Copa do Brasil. A vitória do Maracanã está pagando 17, empate 5,4 e a vitória do Inter está pagando só 1,2, magro, tá? Mas você pode jogar e numa dessas você se consagra, por exemplo, para a Liga do Milhão KTO, onde o que vale são as odds. Joga na KTO com responsabilidade, um site para você se divertir, proibido para menores de 18 anos, porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!